Bem, pessoal, vamos falar da Covid longa, que vocês perguntam muito aqui, né? Quais são esses sintomas de pessoas que tiveram Covid e continuam tendo consequências da Covid, mesmo ela tendo ido embora, né? Eu fiz vídeo para vocês que a gente já entende o que acontece, né? As alterações que acontecem de forma crônica por algumas pessoas que têm Covid, dando essa denominação de Covid longa. E aí vocês perguntam muito, qual o sintoma para eu saber se eu tenho ou não? Vamos lá. Pra vocês entenderem, né, alguns artigos têm trazido, alencando, né, os sintomas mais comuns da Covid longa. E 12 é o que eu vou citar agora para vocês, que são os mais frequentes, mais comuns. Alguns neurológicos, outros de outra parte do corpo, né. Você precisa ter todos os sintomas? Não. Pode ter alguns sintomas desses, outros mais raros também. Por isso que saiba desses sintomas, está apresentando. Você teve Covid, em especial quem teve Covid grave, procura ajuda. Vamos lá falar dos dois, né. A tosse persistente é um sintoma, né, pela irritação que acontece nas vias aéreas. É comum do paciente com Covid longa aparecer. O cansaço também é muito comum de aparecer, o paciente se sente fadigado, né? A alteração respiratória também, então o paciente tem uma dificuldade respiratória, é um sintoma comum de acontecer, né? O paciente tendo palpitação, né? Aquele batimento que alguns falam, acelerado, né? Sente o coração batendo, né? As palpitações também são sintomas comuns da Covid longa, né? Quinto sintoma, alteração do desejo sexual também, ele acontece com frequência em pacientes que estão tendo Covid longa, né? As tonturas também são frequentes na Covid longa, entrando agora na parte neurológica, né? Que é o que mais interessa, o que eu mais faço vídeo aqui para vocês, né? As dores de cabeça também são frequentes no paciente que tem Covid longa, então fica atento se está acontecendo isso com você, né? Além disso, né, muitos pacientes sentem tremores, né? Movimentos anormais, tremores musculares associados a Covid longa, acontece com frequência bem importante, né? Sintomas gastrointestinais também, desde dores abdominais, alteração do ritmo intestinal, a gente sabe que a Covid pode afetar o trato gastrointestinal com frequência importante, né? Sintomas também neuropsiquiátricos, né, relacionados à depressão e ansiedade de forma crônica pós-Covid, eles podem acontecer também. Então perceba que são várias partes do seu corpo que podem ser afetados pela Covid longa. Por isso que caso você teve Covid e está com esses sintomas associados, você tem que logo procurar ajuda médica. Porque a gente hoje sabe algumas medicações que ajudam a tratar esses sintomas relacionados a pacientes que tiveram Covid e depois começam a ter essas alterações não melhoram, se não tem outro motivo, o médico vai investigar para ver. A gente sabe que a Covid pode afetar o coração, pode afetar o trato gastrointestinal, pode afetar o cérebro, pode afetar o pulmão, pode afetar a parte neuropsiquiátrica, né, que envolve também esses sintomas de depressão, ansiedade, falta de desejo sexual. Então, todos os órgãos do nosso corpo, a princípio, podem ser afetados pela Covid. Então, alguns mais frequentes, outros menos frequentes. Esses sintomas desses artigos, coloco os principais, vou deixar a descrição aqui embaixo. Espero que tenha ajudado. Abraço.